Hebreus 6, 17 a 20 nos diz: por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor Deus venha falar conosco e a renovar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força no Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã porque confiamos, ó Deus, que o Senhor é quem firma os nossos passos e é quem nos sustenta, ó Pai. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esperança, âncora da alma. Eu estava observando um pouquinho sobre a questão da âncora. Tem uma parte da história que diz que a âncora foi inventada ou descoberta por um homem chamado Lord Carroll Dovanek. Ele percebeu que os ventos levavam, as tempestades levavam um navio, e ele teve essa ideia de colocar uma âncora para sustentar, para frear o seu barco à vela. E conta que ele que criou a tal da âncora, morreu afogado por confiar na tal da sua âncora. Na verdade, ele foi para uma água muito profunda e a corda da sua âncora tinha apenas 20 metros. Ele foi no lugar que tinha mais de 30 metros e por isso morreu. Mas eu achei interessante a comparação da âncora com Cristo, com a nossa esperança. Pois observando até o mesmo desenho da âncora, né? Tem uma âncora ali. Se você enxergar ali bem, você vê uma cruz ali, né? Uma cruz desenhada na âncora. Uma ideia de algo que firma o navio para que ele não venha se perder, para que ele não venha deixar, né? Deixar de ser firmado mesmo, que ele esteja seguro. O texto que nós lemos, ele fala a respeito de uma promessa. Deus fez uma promessa, uma aliança com Abraão. E o texto está dizendo, como Deus não tinha ninguém superior a Deus, ele jurou por ele mesmo. A ideia de juramento é que se vai cumprir aquilo que você está prometendo, então você jura. Se um juramento de um homem, às vezes tem peso, né? Você fala, não, fulano vai fazer sim, ele jurou, ele está se comprometendo com isso. Você imagina a profundidade do que o texto quer mostrar para a gente. Deus jurando, ele não precisava fazer nada disso, né? Mas Deus jurando que que aquilo que ele estava prometendo a Abraão, que era uma família, que era uma terra, ele iria cumprir. Tamanha confiança que Abraão poderia depositar em Deus. O texto então compara essa história de Abraão com a história de Cristo na cruz. Ele diz que nós também temos esse juramento de Deus, ou seja, essa promessa de Deus. E o texto diz, mediante duas coisas imutáveis, nós podemos confiar. A ideia das duas coisas imutáveis aqui, exatamente, a promessa de Deus, se ele prometeu A, vai ser A, e Deus, quem que é imutável? Deus não muda e as suas promessas não mudam. Perante duas coisas imutáveis, Deus não muda e as suas promessas que não mudam, nós podemos confiar. A confiança no quê?
em que Jesus, ele morreu, e aqui diz, ele passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Essa ideia de entrar no lugar santíssimo, onde não era permitido a ninguém. Entrar no lugar santíssimo é a comparação da entrada nos céus. Sem Jesus não é permitido que ninguém entre nos céus, mas aqui diz que ele passa, entrou antes de nós, e para que nós agora pudéssemos entrar. Ele se tornou para sempre o grande sacerdote, esse sacerdote que oferecia sacrifícios para que o povo pudesse ser purificado. Jesus foi o grande sacerdote e ofereceu a sua salvação. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós realmente pensamos na nossa vida. A vida, muitas vezes, ela não é tão firme assim, né? Parece que a âncora de alguns de nós não está tão firmada, ela está meio voando. E quando isso acontece, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, tenta nos desestabilizar, tenta tirar esse foco, a sequência da nossa vida. E o texto diz que nós deveríamos sim nos firmar em Cristo, que Ele é a nossa esperança. Se nós olharmos no próprio texto de Hebreus, a partir do versículo 11, do capítulo 6 aqui, as consequências, ou seja, as atitudes que nós devemos tomar, baseado nessa segurança que nós temos em Jesus. Ele diz que nós devemos, com esta âncora, que é Jesus na nossa vida, continuar, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, firmados em Jesus, para a plena certeza da esperança. Ele diz: não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as suas promessas. Sejam firmes no Senhor. Não se torne indolentes, fracos, a ideia de abandonar, de deixar no meio do caminho, de seguir essa confiança, essa esperança em Jesus. A comparação da nossa vida, então, irmãos, é como uma vida de uma árvore que pode crescer para cima, Quando a gente olha uma árvore, a gente olha a beleza, o tronco, as folhas, os frutos. Mas essa árvore, para crescer para cima, ela precisou antes crescer para baixo. As suas raízes, muitas árvores, as raízes são maiores do que a própria parte de cima. Quanto mais firme essa raiz estiver, mais essa árvore vai poder ter vida, mais essa árvore vai poder se sustentar no momento das dificuldades. E hoje é um dia especial, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos lembrar que a nossa vida, ela não se resume a isso que nós estamos vendo, ao que nós compramos, ao que nós vivemos aqui nessa terra, às nossas conquistas. Mas a nossa vida, ela só tem essa vida porque ela tem raízes, e a nossa raiz é Jesus. Nós nos firmamos em Jesus, que é a âncora da nossa alma. Nossa alma pode sim estar firme, desde que nós estejamos buscando em Jesus. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. O texto quer mostrar que o que mais nos dá vida é algo chamado esperança, confiança. E que confiança é essa, irmãos? É a certeza da nossa salvação, é a certeza de que Jesus foi primeiro, abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar nele. O texto vai mostrar que esta promessa é verdadeira, não é mentira, pois Deus jurou por si mesmo. E o texto mostra que
essa esperança é tudo para nós, para nos sustentar, para sustentar a nossa vida. Então não há coisa melhor nesse mundo que podemos confiar em Jesus. Então, esse exemplo da âncora, né? Que é a ideia da esperança é uma âncora. Enquanto nós estamos firmados na esperança em Jesus, nós estamos firmes. Nada pode nos derrubar, nada pode nos abalar. E aqui diz: a nossa alma, ela se renova, ela vive. E aí nós temos refúgio, nós temos força e paz e alegria. O texto de Romanos diz: se encha de toda alegria e paz por sua confiança, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais nós buscamos a Deus, essa esperança ela é maior, a ponto de transbordar na nossa vida. Que Deus esteja colocando essa mensagem nos nossos corações, a cada dia. Que a certeza de estarmos com Jesus e que estaremos um dia com Jesus seja, como o texto diz, aquilo que nos move a vida. Tenhamos forte alento. Quanto mais aqueles que correm para o refúgio e buscam essa esperança, tenhamos forte alento e paz. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vivemos nesse mundo, ó Pai, e somos alimentados pela esperança em Jesus. Sabemos que nada, ó Pai, nada que pode ser oferecido para nós é suficiente para alimentar a nossa alma, para sustentar a nossa vida. Mas sabemos que a promessa do Senhor é tudo, é mais do que precisamos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem saber, ó Deus, sem esta promessa, mas o Senhor é constante em falar conosco, em nos sustentar, ó Deus, em nos dar esse forte alento para a nossa alma, a confiança que em Jesus temos a salvação. Pai amado, que em toda a nossa vida nós não estejamos como um barco perdido, como um barco que não tem firmeza, mas que estejamos ancorados em Cristo, e a partir daí, ó Deus, a nossa vida possa ser sempre uma vida de alegria e de paz, Deus. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém.